Tem gente que confunde paciência com fraqueza. Eu aprendi isso da forma mais cara que existe, trabalhando 5 anos para um homem que nunca me respeitou de verdade, esperando que o tempo e a dedicação fossem suficientes para mudar o que ele achava que eu era. Não mudaram, mas o que aconteceu depois mudou tudo, e não do jeito que eu esperava. Após 5 anos de trabalho na fazenda, recebeu um cavalo fraco. Dias depois, o patrão implorou: perdão. Meu nome é Elcio Rodrigo Machado. Tenho 43 anos. Sou nascido e criado em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, filho de colono italiano por parte de pai e de descendente de tropeiro por parte de mãe. Cresci entre parreirais e gado. Aprendi a montar antes de aprender a ler. E desde os 15 anos trabalho com cavalo de uma forma ou de outra, em diferentes fazendas e com diferentes patrões. Não como hobby, como vida. Aos 28 anos, fui trabalhar na fazenda Santa Catarina, propriedade do senhor Adalberto Kreutz, um homem de 60 e poucos anos que tinha herdado terra, dinheiro e a convicção inabalável de que os 2 primeiros itens o dispensavam de cultivar o terceiro. Era dono de 380 hectares de campo e mata no município de Vacaria, uma criação de cavalos crioulos de competição e uma reputação regional que ele confundia com respeito, mas que na prática era uma mistura de inveja e medo que as pessoas mantinham por conveniência. Fui contratado como peão especializado em doma e adestramento de cavalos crioulos. O combinado era salário fixo, mas uma comissão por cavalo preparado que fosse vendido acima de determinado valor. Era um bom acordo no papel, justo na teoria e generoso o suficiente para valer a mudança. O problema com acordos feitos no papel com homens como o Sr. Adalberto é que o papel some quando convém. Trabalhei 5 anos na Santa Catarina. 5 anos de levantadas às 4:30 da manhã, de mãos calejadas até rachar no inverno da serra, de domingos que eram iguais às segundas, porque o cavalo não sabe que é fim de semana e o peão que cuida de cavalo também não pode saber. Preparei 42 cavalos nesse período. 28 foram vendidos por valores que ultrapassavam o limite combinado para a comissão. Recebi comissão integral em 3. Nos outros 25, o senhor Adalberto sempre tinha uma explicação diferente. O comprador tinha negociado desconto. Os custos de manutenção tinham sido maiores que o previsto. O valor precisava ser calculado de outra forma. Eu reclamava. Ele ouvia com aquela paciência condescendente de quem já decidiu que não vai mudar nada, mas prefere deixar o outro falar para não ter que lidar com uma ruptura. E eu voltava para o trabalho porque tinha conta para pagar e porque parte de mim ainda acreditava que as coisas iriam se acertar. Fica até o final. O que aconteceu no dia em que eu saí da fazenda, eu não contei para quase ninguém. Mas hoje chegou a hora de contar. No início do 5º ano, minha mãe adoeceu. Precisei me ausentar 3 vezes em 2 meses para levar ela a consultas em Caxias do Sul. Cada ausência era comunicada com antecedência. O trabalho era coberto. E quando eu voltava, a coisa estava em ordem, porque eu tinha o cuidado de deixar tudo encaminhado antes de sair. O senhor Adalberto nunca disse nada diretamente sobre as ausências, mas alguma coisa mudou no jeito que ele me olhava, como se ausência e fraqueza fossem a mesma coisa na cabeça dele. Como se um filho que acompanha a mãe doente seja um empregado menos confiável do que um filho que deixa a mãe para não faltar ao serviço. Eu percebi essa mudança. Tentei ignorar. Com o tempo, não dava mais para ignorar. No fim do 5º ano, o senhor Adalberto me chamou no escritório e me disse que estava satisfeito com o trabalho, mas que precisava fazer um ajuste nos termos. O salário fixo seria mantido. A comissão por cavalo vendido seria eliminada, substituída por um bônus anual, por desempenho geral que ele mesmo avaliaria no fim de cada ano. Eu disse que não concordava. Ele disse que eram as condições disponíveis. Disse isso com a tranquilidade de quem sabe que o outro vai ceder.
porque o outro sempre cedeu antes. Estava enganado, mas ele não sabia disso ainda. Fui embora naquele mesmo dia. Não gritei, não bati porta, não disse nada que eu me arrependesse depois. Peguei minhas coisas do alojamento, agradeci aos outros peões que eram bons companheiros e não tinham culpa do patrão que tinham, e fui embora com a caminhonete velha que eu mesmo tinha comprado com o que tinha sobrado das poucas comissões que o senhor Adalberto tinha honrado. O senhor Adalberto me chamou antes de eu sair do pátio. "Espera aí, Elcio! Você não vai querer levar o baio velho?" Eu parei. O baio velho era um cavalo que tinha chegado na fazenda 2 anos antes, em estado deplorável, comprado de um leilão de liquidação por um preço que mal cobria o custo do transporte. 16 anos, subnutrido, com problemas de casco nos 2 cascos dianteiros e uma claudicação no posterior esquerdo que o veterinário tinha dito ser sequela de mau manejo antigo. O senhor Adalberto tinha comprado ele como projeto. Eu recuperaria o animal. E se virasse alguma coisa, vendia. Se não virasse, o prejuízo era mínimo. Era a mentalidade dele com animais difíceis. Custo mínimo, tentativa mínima, expectativa mínima. Eu tinha trabalhado com o baio velho durante os 2 anos seguintes com uma dedicação que ia muito além do que qualquer patrão teria pedido. Reformulei a dieta com orientação do veterinário, tratei os cascos com um protocolo que levou 4 meses para mostrar resultado real. Fiz um trabalho de reabilitação física com exercícios desenvolvidos por mim mesmo, baseados no que entendia do corpo daquele animal específico. Levou 8 meses antes de eu conseguir colocar uma sela nele sem que o baio velho demonstrasse qualquer desconforto. Ele tinha melhorado muito, mas ainda tinha limitações que o impediam de ser animal de competição imediata, o único critério que o senhor Adalberto usava para medir o valor de um cavalo. "O baio velho não vale nada para mim", o senhor Adalberto disse, com aquele tom de quem está fazendo um favor enorme. "Você trabalhou com ele, pode levar se quiser. Considere um acerto de contas. Você já passou por uma situação em que recebeu muito menos do que merecia pelo seu trabalho? Conta nos comentários." Eu olhei para o senhor Adalberto por um momento, depois olhei para o baio velho, que estava no pasto mais próximo, nos olhando com aquela expressão calma que os cavalos velhos têm quando já passaram de tudo. Aquele cavalo fraco e manco como pagamento de 5 anos de trabalho e 25 comissões não pagas era uma ofensa disfarçada de generosidade. O tipo de ofensa que só funciona se o ofendido não percebe. Eu percebia e tinha escolha. "Eu levo", eu disse. Coloquei o baio velho no trailer. Saí da fazenda Santa Catarina com minha caminhonete velha e um cavalo que o mercado avaliaria em valor próximo de 0 e fui para a casa da minha mãe em Antônio Prado, onde tinha um campinho nos fundos do sítio familiar que meu irmão mais velho administrava. Não tinha plano elaborado. Havia noites, naqueles primeiros meses em Antônio Prado, em que eu ficava sentado na beirada do campinho depois de terminar o trabalho com o baio velho, com o frio da serra descendo rápido depois do pôr do sol, e pensava em tudo que tinha deixado na fazenda Santa Catarina. Não com saudade do lugar, porque o lugar nunca tinha sido mais do que um emprego mal remunerado, mas com aquela espécie de inventário que a gente faz quando encerra um capítulo longo, o que ficou, o que trouxe, o que perdeu pelo caminho. Fiz as contas muitas vezes naquelas noites. Se as 25 comissões que não recebi tivessem sido pagas pelo valor correto, eu teria saído da fazenda Santa Catarina com dinheiro suficiente para dar entrada num terreno pequeno e começar minha própria operação de adestramento com alguma segurança. Em vez disso, eu tinha saído com uma caminhonete velha que precisava de revisão e um cavalo que o veterinário de Antônio Prado, quando fui apresentar o baio velho na primeira semana, olhou com a cautela de quem não quer desanimar, mas tem obrigação de ser honesto.
É um animal com história pesada, o Dr. Gilmar disse, manuseando os cascos com cuidado. Vai precisar de muito trabalho e de muita paciência. E mesmo assim, tem limitações que provavelmente vão ser permanentes. Eu sei, eu disse. Começa quando? O Dr. Gilmar me olhou por um segundo com uma expressão que eu interpretei como respeito, ou pelo menos como reconhecimento de que eu sabia o que estava fazendo. Começa agora, ele disse. E começou. Tinha o baio velho, minha experiência e a recusa de deixar que um homem que nunca me respeitou determinasse o fim da minha história. Nos primeiros 6 meses, cuidei do baio velho com a mesma seriedade com que teria cuidado de qualquer animal de alto valor. Não porque esperasse algo específico dele, porque é como eu trabalho, independente do que vem em troca. Faz parte de quem eu sou. E 5 anos de tratamento injusto não tinham mudado isso. Ajustei a alimentação de novo para o novo contexto, retomei os exercícios de reabilitação com uma metodologia mais refinada, trabalhei a musculatura do posterior esquerdo com a paciência de quem não tem pressa, nem prazo, nem patrão cobrando resultado. O cavalo respondia, devagar, de um jeito que só quem está prestando muita atenção percebe no dia a dia, mas respondia com uma consistência que ia além do que eu tinha observado nos 2 anos anteriores. A claudicação foi diminuindo. A musculatura foi se equilibrando de um jeito que mudava o contorno do animal inteiro. A postura foi se transformando gradualmente na postura de um cavalo, que está descobrindo o próprio corpo, depois de anos sem poder usá-lo direito. E aí aconteceu algo que eu não tinha planejado. O baio velho começou a mostrar uma qualidade que os 2 anos na Santa Catarina não tinham conseguido revelar, porque o animal nunca tinha tido a condição física necessária para expressá-la. Ele tinha sangue, não no sentido biológico de pedigree documentado, mas no sentido de movimento. Quando entrou em condição real, o baio velho tinha um trote que parava qualquer pessoa entendida de cavalo na beira da pista. Era o tipo de movimento que você não ensina. Ou o animal tem ou não tem. Não. O baio velho tinha, e tinha estado guardado dentro dele durante todo o tempo em que o corpo não conseguia expressá-lo. Um amigo meu, o Valdecir Pereira, que cria crioulos de alta performance em Lagoa Vermelha e tem olho de avaliador que eu respeito muito, veio me visitar uns 8 meses depois que eu tinha saído da fazenda. Ficou parado na cerca do campinho, me assistindo trabalhar o baio velho por uns 20 minutos, sem dizer uma palavra. Quando eu parei, ele veio até mim com uma expressão que eu conhecia nele. A expressão de alguém que está calculando uma coisa que não esperava ter que calcular. "De onde você tirou esse animal?" ele perguntou. "De um leilão de liquidação", eu disse. "Vi a fazenda onde eu trabalhava antes." "Que fazenda?" "Santa Catarina, do Adalberto Krautz." O Valdecir fez uma cara que dizia tudo sem precisar de palavras. "Quanto você quer por ele?" ele perguntou. Eu não tinha pensado nisso de forma séria, mas naquele momento, olhando para o baio velho com a luz da tarde da Serra Gaúcha caindo nele de um jeito que fazia o pelo dourado brilhar, pensei numa coisa que tinha lido anos antes num livro que um professor de doma tinha me dado. Que um cavalo mostra quem ele é quando encontra a mão certa. O baio velho tinha encontrado, e eu não ia ser o tipo de homem que vende o que encontrou. "Não estou vendendo", eu disse. O Valdecir insistiu 3 vezes nos meses seguintes, com números crescentes. Na terceira vez, o valor era suficiente para eu comprar um terreno próprio e ter capital de giro para começar uma operação de adestramento por conta própria, que era o sonho que eu carregava faz anos. Eu disse não as 3 vezes. Não por teimosia, por clareza sobre o que aquele cavalo representava para mim, que ia além de qualquer valor de mercado. Então, o Valdecir me fez uma proposta diferente. E se eu levasse o baio velho para competir numa prova regional de rédeas em Passo Fundo dali a 4 meses? Não para vender, só para ver o que acontecia. Ele cobriria as despesas.
Eu ficaria com o cavalo e com qualquer premiação que viesse. Não havia nada a perder que eu já não tivesse perdido antes. Concordei de imédia. Os 4 meses seguintes foram os mais sérios que eu tinha tido com um cavalo em muito tempo. Não porque esperasse ganhar. O baio velho nunca tinha competido formalmente. Tinha 17 anos. E os cavalos que ele enfrentaria eram animais com programa formal desde novos. Mas porque se ia competir bem preparado. Era questão de respeito com o animal e comigo mesmo, que são a mesma coisa quando você trabalha do jeito que eu trabalho. Havia algo específico que eu trabalhei com o baio velho naqueles 4 meses de preparação, que foi além da técnica de rédeas propriamente dita. Trabalhei a confiança dele. Um cavalo que passou pelos anos que aquele passou, com o manejo que aquele sofreu, carrega na musculatura e no comportamento a memória de cada momento em que foi forçado a fazer algo que doía ou assustava, sem que ninguém explicasse por quê. Essa memória não se apaga com boa alimentação e bons exercícios. Ela fica lá e aparece nas horas de pressão, que são exatamente as horas que uma competição produz. Então eu trabalhei a pressão. Criei situações controladas que simulavam o que o baio velho ia encontrar na pista. Barulho, outros cavalos perto, movimentos bruscos ao redor, a tensão que o ambiente de competição transmite, mesmo para animais que nunca competiram. E toda vez que ele respondia com calma, eu confirmava que a calma era o caminho certo. Toda vez que ele respondia com tensão, eu parava, esperava e recomeçava de um ponto onde ele estava confortável. É um trabalho lento. É o trabalho mais lento que existe com o cavalo. E é o único que funciona de verdade quando você quer que um animal confie em você no momento mais difícil. Nos últimos 15 dias antes de Passo Fundo, o baio velho estava em condição que eu não tinha previsto quando a gente começou. Não era perfeito, nunca seria perfeito, mas era um cavalo diferente do que tinha saído da fazenda Santa Catarina. E eu era um peão diferente do que tinha entrado lá 5 anos antes, embora não soubesse nomear exatamente o que tinha mudado. A prova de Passo Fundo aconteceu num sábado de setembro, com aquele frio de serra que corta o osso antes do sol subir. Quando eu entrei na pista com o baio velho, vi algumas pessoas que me conheciam da época da Santa Catarina na arquibancada, e vi o senhor Adalberto Kreutz sentado numa cadeira perto da beira da pista, com o chapéu de feltro cinza que ele sempre usava em eventos equestres. Ele não me viu entrar, ou fingiu não ver. Eu tirei tudo da minha cabeça e coloquei o trabalho. Foi o que sempre fiz em toda a minha vida. O que aconteceu nos 6 minutos seguintes dentro da pista, eu não consigo descrever com a precisão que merece, porque estava dentro da experiência. O que eu sei é que o baio velho fez a prova mais bonita que eu já vi um cavalo fazer. Não perfeita. Cometeu um erro numa parada que nos custou pontos. Mas bonita do jeito que só os cavalos que têm algo especial dentro deles conseguem ser bonitos, com a expressão de animal que está fazendo o que nasceu para fazer. A arquibancada ficou em silêncio no meio da prova. Quando terminamos, houve um aplauso que me pegou de surpresa num lugar dentro do peito que eu não sabia que estava esperando por aquilo. Saímos em segundo lugar. O cavalo que ganhou era animal de programa formal com 6 anos de competição. O baio velho, com 17 anos e uma história que começou num leilão de liquidação e passou por 2 anos de recuperação num campinho de sítio de família, ficou em segundo numa prova regional de 16 participantes. Eu estava na baia do baio velho, tirando o arreio com calma, quando escutei passos atrás de mim. Me virei. Era o senhor Adalberto, sem o tom de patrão, sem a postura de quem faz favores, com uma expressão que eu não tinha visto nele nos 5 anos que trabalhei para ele. Élcio, ele disse. Senhor Adalberto. Ele ficou parado olhando para o baio velho, que estava tranquilo enquanto eu trabalhava nele. Eu não sabia, ele disse finalmente, sobre o cavalo.
Não sabia que ele tinha isso dentro dele. O senhor não quis saber, eu disse, sem raiva. Era uma constatação simples. Ele ficou quieto. Depois disse, as comissões que eu não paguei foram erradas. Eu sei disso. Sempre soube. Fez uma pausa. Não tenho como devolver o que devia ser seu. Mas eu queria pedir desculpa. Eu continuei trabalhando no Baio Velho por um momento antes de responder. Não para fazer o homem esperar. Para ter certeza do que ia dizer. Aceito a desculpa, eu disse. Mas o senhor não me deve desculpa só a mim. O senhor deve ao cavalo, porque foi ele que o senhor mandou embora por nada, achando que não valia nada, sem nem ter curiosidade de descobrir o que ele tinha dentro. O senhor Adalberto não respondeu. Olhou para o Baio Velho uma última vez e foi embora da baia sem dizer mais nada. Não sei o que ele sentiu naquele momento e não é da minha conta. O que é da minha conta, eu já tinha resolvido nos meses anteriores, no campinho da casa da minha mãe, de madrugada e de tarde e nos domingos que eu passava trabalhando, porque o Baio Velho não sabia que era fim de semana. E eu também não precisava saber quando tinha algo que valia a pena fazer. Hoje o Baio Velho tem 18 anos e mora no sítio que eu comprei com o dinheiro que o segundo lugar em Passo Fundo ajudou a movimentar. Não pelo prêmio em si, mas pela visibilidade que trouxe e pelos clientes de adestramento que apareceram depois. Ele não compete mais. Ganhou o direito de não competir. Passa os dias no pasto, come bem e de vez em quando eu saio com ele numa caminhada pela serra só para andar sem destino e sem pressa, que é a coisa mais honesta que existe entre um homem e um cavalo. 5 anos de trabalho por um cavalo fraco. Foi o melhor negócio da minha vida, não porque o cavalo se revelou o que se revelou, mas porque quando aceitei aquela troca injusta, sem abaixar a cabeça e sem guardar raiva, fiz a única coisa que um homem pode fazer quando o mundo não é justo. Segui em frente com o que tinha nas mãos e fiz o melhor que sabia fazer. A serra vê tudo. A Serra Gaúcha tem essa característica de guardar o que é verdadeiro e devolver quando é hora. E no final, ela devolve com juros o que o homem planta com honestidade. Se essa história tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente conta as histórias que a vida guarda para quem tem coragem de continuar. Até o próximo vídeo.